guerra do gás, a guerra da água, derrubaram ele com canhões, impediram Evo Morales de ser candidato de novo, fizeram de tudo, de tudo. E esse povo cai e levanta, cai e levanta. E quando levanta, vence. O que está acontecendo na Bolívia, Cláudia, que nos esperança tanto? Bom, muito obrigada por esse espaço ao Desacato. Obrigada, Sofia, Raul. É um prazer estar com vocês. Bom, aqui na Bolívia a gente está vivendo já a greve, né, que foi convocada pela Central Obreira Boliviana, chama assim, que é a Central dos Trabalhadores, né? E não só são operários de fábricas que temos aqui, sino também do setor indígena que está fora das cidades e que decidiram tomar essas medidas porque o governo que está agora de Rodrigo Paz, um governo de direita, não conseguiu, depois de 6 meses que já está no poder, dar soluções os principais problemas de uma crise econômica que a gente está vivendo já faz alguns anos, desde o último governo que teve o movimento ao socialismo, né? Então, teve uma espera bastante longa. Aqui a situação social foi piorando muito. Não tinha gasolina, não tinha, os preços voaram para o ar, subiram demais para as famílias mais pobres. Tudo que é importado, nem falo para vocês o preço, né? Dobrou, foi uma coisa terrível. E aí a gente foi vivendo diferentes momentos de crises, né? Uma hora era a crise dos alimentos, outra hora era a crise da gasolina, outra hora... E aí foi que tocava fazer as eleições nacionais, e então saiu o presidente Rodrigo Paz. Esse novo presidente que está no poder, ele vem de uma tradição, de um partido de muitos anos atrás, principalmente do período neoliberal aqui na Bolívia. O pai dele foi presidente da Bolívia. Nossa, E amor. aí ele vem com toda essa bagagem e também vem com os aliados dele, né? Que são principalmente os empresários privados, os empresários do agropoder, todo o setor que a gente chama aqui da oligarquia boliviana. Então, ele começou o governo tomando medidas a favor desses setores, né? Quando a população, a votação que foi para ele, esperava que realmente ele fosse tomar medidas a favor das maiorias que estavam passando por situações muito difíceis para aceder ao trabalho, para poder ter alguns ingressos, né, pelo menos a nível, mais ou menos assim, salariais. E, bom, foi passando o tempo, a população esperou, mas até agora não teve soluções definitivas. Então, foi aí que, no 1º de maio, agora, no dia do Dia Internacional do Trabalho, foi que se decidiu fazer essa greve geral e começaram essas mobilizações, principalmente aqui em La Paz, na sede de governo, e a cidade de El Alto, que está aqui pertinho de nós, mas que é um lugar estratégico porque comunica os diferentes departamentos, territórios do nosso país. Então, começaram alguns setores, primeiro sindicais, e conforme eles foram avançando nessa greve, outros setores se foram somando, se foram aderindo a esse movimento. No começo, foi pedindo melhoras na situação econômica, principalmente da população mais empobrecida. Mas já são 19 dias, hoje é 19,
são 19 dias já que vai dessa greve, com bloqueio de estradas, das principais estradas do país. Hoje, por exemplo, não tem viagens a nenhum lugar, não dá para sair de La Paz, não dá para chegar em La Paz, de jeito nenhum, está tudo bloqueado. E agora a consigna já não é mais melhorar a situação econômica, senão é a renúncia, se é que se diz assim corretamente, mas eles querem que o presidente vá embora. Essa é a consigna que já todos os setores sociais, as organizações populares, estão levantando em todos os pontos de greve, todos os bloqueios. Vocês devem ter visto muita aí a foto que a gente está vendo, em todos os dias está tendo essas passeatas aqui na cidade de La Paz. Os mercados estão totalmente desabastecidos, não tem alimentos para a gente comprar. A gente está funcionando pela solidariedade entre amigos, famílias, companheiros. Um traz alguma coisinha para a gente cozinhar, outro que consegue outra coisa leva. E está, assim, a situação muito delicada, muito complexa a essas alturas na Bolívia. Não sabemos ainda, não tem uma convocação aos setores sociais. O governo não está tomando nenhuma medida. A única coisa que ele fez esses dias foi repressão policial, que deixou dezenas de feridos, pessoas encarceladas, e tem um montão de ordem de apreensão para todos os referentes das organizações sociais. Muitos deles estão já escondidos na clandestinidade. E, assim, esse é o panorama, assim, geral que eu podia dar nesse 19 de maio. E, como eu dizia, não tem uma proposta que o governo tenha feito à sociedade, às organizações, não convocou ao diálogo, não tem um chamado a pacificar o país. Bom, não tem uma intenção de pacificar o país, né? E se está falando também de um possível estado de sítio, um estado de exceção, né? Para poder pôr os militares nas estradas, nas cidades, para, segundo eles, voltar à pacificação no país. Mas ainda não é oficial. Sofia, então, antes da tua pergunta, podemos colocar o material com o qual abrimos o jornal hoje pela manhã, para a Cláudia concluir essa parte da sua resposta, porque ele está falando da repressão policial e de alguns dirigentes que têm que, digamos, se esconder, se proteger disso. Eu queria que a Cláudia assistisse e nos comentasse um pouco isto que esta cidadã boliviana disse ontem ou anteontem foi gravado. Órdenes del gobierno central y del ministro de Defensa para disparar a su pueblo por ver defender de los 9 departamentos a su país, a sus recursos naturales. Sem imagem. Vamos de novo a ver aqui. Internet, Raul, deixa eu tentar de novo. Algum problema? Las órdenes del... A internet, mas nós vamos... Um segundinho, por favor. Tenham paciência, porque assim ele talvez possa reconhecer também a cidadã que falou isto. Vamos nesses bicos da internet agora sim. Las órdenes del gobierno central y del ministro de Defensa para disparar a su pueblo por ver defender de los 9 departamentos a su país, a sus recursos naturales. Queremos hacer conocer al pueblo boliviano, a los organismos internacionales, al defensor del pueblo, a la prensa internacional, al mundo entero, que lo que vaya a pasar hoy día, genocidio, otro octubre negro, va a ser la total responsabilidad del gobierno central. Forte isso. Bom, ela é a representante de uma das marchas que veio andando, né,
desde o lugar onde está Evo Morales. Ela é do Trópico de Cochabamba, onde está Evo Morales também, com um mandamento de apreensão, né? Vocês devem também conhecer a história dele. Ela veio andando desde lá, já deve ser uns 10 dias que eles andaram, e chegaram ontem. Ontem chegaram à cidade del Alto e desceram até a sede de governo, que é aqui em La Paz. Uhum. Cláudia, já que você falou do Evo Morales... Desculpa, Sofia, só para completar, não nasceu a mobilização no Chapare nem com Evo Morales. Isso foi depois que eles decidiram, né, ser parte desse movimento popular. Uhum. É justamente sobre isso que eu ia te perguntar, porque o governo busca relacionar essas mobilizações na Bolívia com o Evo Morales, como se ele fosse, né, o responsável, o articulador dessas mobilizações e os seus aliados. E aí eu queria te perguntar até que ponto essa narrativa serve para despolitizar as demandas concretas dessas mobilizações e também até que ponto esses pacotes, né, de leis, 10 leis para reativar a economia e reformar o Estado, estão, na verdade, querendo fazer uma ruptura profunda com o que foram os anos do ciclo do MAS e o Estado plurinacional boliviano. Ele está em risco? Totalmente em risco, porque esse governo que começou há 6 meses atrás, como eu dizia, é um governo de direita, cada vez mais ultradireita, eu diria. A repressão ontem foi muito forte, mas também é bom que vocês conheçam que antes de começar essa greve geral, teve outra marcha que veio de muito mais longe, da Amazônia, povos indígenas da Amazônia, que marcharam 28 dias até chegar aqui na sede de governo. E eles vieram para pedir a eliminação de uma lei que estava afetando, e vai afetar, se isso continuasse, né, a propriedade pequena, a propriedade rural pequena, onde os camponeses produzem os alimentos para subsistência, para a venda do mercado, terrenos pequenos, né? Então, eles vieram andando desde as suas comunidades indígenas para pedir isso. Quando chegaram aqui, o governo da Bolívia nem receberam eles, né? Fizeram eles dormir na rua, dia, noite. O frio aqui está muito forte também. Frio, doenças, crianças, todo mundo sofrendo alimentação. Já imagina como é andar 28 dias, tudo a pé. Chegaram aqui e foram muito mal recebidos, só as organizações sociais que se solidarizaram, levaram coisas para eles, tudo bem. Aí demoraram pelo menos 10 dias para atender esse pedido de eliminar a lei no Congresso Nacional, que chama aqui Assembleia Plurinacional, e no fim terminaram eliminando, vamos dizer, entre aspas, essa lei, mas deixaram dois pontos para ver mais adiante. Não dava mais para eles ficarem aqui, era uma situação de humanidade muito difícil para eles, é um lugar que não é apropriado, não é o território deles, tiveram que voltar. E foi nesse período que começou essa greve. Então, aqui na cidade de La Paz, a gente já estava vivendo esse clima tenso muito mais tempo, vamos dizer, já deve estar somando quase 2 meses, desde que chegaram esses irmãos indígenas, desde tão longe, já a cidade começou a mudar, porque, claro, eles vieram, como eu disse, eles tiveram que ficar na rua, né? Então, aí começou esse negócio das leis, Sofia, mas o problema principal desse governo, enquanto as leis, é que eles não
conversam com ninguém, não socializam a lei, não fazem conhecer nenhuma lei do que se trata, e por isso que eles vieram andando, porque eles aprovaram uma lei que afeta a gente, mas a gente nem participou, nem sabe do que se trata. Então, todo esse outro pacote que esse novo presidente, esse presidente Rodrigo Paz anunciou faz poucos dias, segue o mesmo caminho. Ninguém conhece, ninguém sabe para que vai servir, a quem vai beneficiar, que é o principal. E eu acho que, pelo momento, eles não vão continuar com essas leis. O que é bem perigoso dentro desse encontro político que o presidente Rodrigo Paz fez é que ele quer modificar a Constituição Política do Estado. E a Constituição do ano 2009, como vocês também lembram, foi a Constituição que foi aprovada pelo povo boliviano, né, com uma maioria de votos, onde está todas as conquistas que são as principais, os pilares principais de atenção os diferentes setores sociais da Bolívia. Mas, se Cláudia, eles farem isso, aí sim perdemos Cláudia, o que se conquistou. Cláudia, isso está claro. Tu falavas que Rodrigo Paz não fala com o povo, mas sim fala com o imperialismo norte-americano. Fala diariamente com os Estados Unidos. E fala justamente por causa dessa Constituição, porque Evo Morales é muito enfático e tem repetido diariamente, eles vêm pelo lítio e por outras riquezas. E a Constituição é uma Constituição nacionalizadora, soberana. E isso para os amigos de Miami e de Washington não é um bom negócio. Por isso querem derrubar a Constituição. Imagino eu, visto desde o Brasil. A Constituição é um freio para os interesses forâneos, né? Forâneos com relação à Bolívia. Me preocupa isso. E outra coisa que queria te escutar, além disso, é com relação às tentativas de sequestro do Evo Morales. Eu vi os indígenas e campesinos destruírem, ou pelo menos obstruírem, uma estrada, uma pista de pouso de aviões, de pouso e decolagem, próximos aonde supostamente está Evo Morales. Há uma tentativa de sequestro? Bom, desde o começo desse governo, teve ameaça de fazer, pôr na prática o mandamento de aprêmio que tem Evo Morales, né? Desde o governo de Luiz Arce. Vocês devem lembrar que já Luiz Arce começou esse lawfare, né? Profundizou o lawfare contra Evo Morales durante quase os 4 anos, dos 5 anos que ele teve de governo. A traição do Arce, né? Foi, Luiz Arce, né? De fato, esse governo agora, Rodrigo Paz, ele tem uma profunda ligação com o governo dos Estados Unidos, da Argentina, né? Ele participa das reuniões, de todos os intercâmbios que tem entre eles. Inclusive, tem uma denúncia que chegaram gases lacrimógenos, agora que se usaram na repressão, da Argentina, e que foram enviados pelo presidente Milei. Tem essa denúncia que ainda não se formalizou completamente, mas está no ar. E é muito certo o que diz Raul, respeito a que tem muitos interesses aqui na Bolívia econômicos para o imperialismo, como é o lítio, como são os outros minerais, né, que tem na Bolívia. E foi nesse sentido que, por isso que eu dizia, desde o começo,
do governo de Rodrigo Paz, ele começou a tomar medidas muito a favor desses setores que estão ligados ao imperialismo norte-americano, principalmente. Essa lei que os indígenas vieram reclamar, por exemplo, era porque era um benefício direto para os grandes produtores da soja aqui na Bolívia, por exemplo, né? Que são todos esses setores que conformam o poder real, vamos dizer assim, o poder econômico que está detrás do poder político aqui. Rodrigo Paz tomou parte deles e agora está quer continuar com esse programa de governo e não vemos uma saída possível, né? Mesmo que já hoje pudesse ter alguma sinal de diálogo, de conversação, os setores sociais já estão muito radicalizados, porque, como já aconteceu em outros momentos na Bolívia, as bases, dizemos aqui, sobrepassam as representações. Já, por mais que um representante sindical se sente a dialogar com o presidente, as bases não querem mais. E pensando nisso, Cláudia, os vizinhos estão saindo, as donas de casa, ou seja, o povo inteiro está se mobilizando nesse momento. E pensando nisso, você acha que a Bolívia está diante de uma crise conjuntural ou de uma ruptura mais profunda? Tudo tem que ver muito com essas tentativas de modificar a Constituição Política do Estado. O povo boliviano sabe muito bem que ali estão protegidos os seus direitos, né? Porque foi uma luta. Não foi fácil ter essa Constituição que a gente aprovou em 2009 com Evo Morales. Foi uma luta muito longa, muito sofrida, muita gente morreu por causa dessa Constituição. E hoje em dia, o povo está defendendo isso. Uma das consignas que também se escuta muito hoje nas ruas é não às privatizações, precisamente porque se conquistou a soberania dos recursos naturais e estão consagradas na Constituição Política, né? Se eles abrissem a Constituição para modificar isso, vai ser muito terrível. Agora, para fechar o tema de Evo Morales, teve várias denúncias de tentativa de sequestro, de tentativa de deter Evo Morales lá no Chapare. Não tem provas, porque vocês sabem que esses processos judiciais, né, são muito bem armados. Ontem mesmo já estavam pedindo também que o procurador fosse embora, porque ele emitiu as ordens de apreensão para os representantes das organizações. Então, tem uma ligação aí que nós não conseguimos superar essa falta de institucionalidade democrática dos órgãos do Estado, né? Desde o golpe de 2019, que foi em 2019, tudo isso ficou totalmente desestruturado, né? Então, agora funciona o poder econômico, não funciona o poder judicial, não funciona o poder legislativo. Então, estamos nessa crise que eu acho que tem profundas raízes estruturais, né? Porque o que a gente viveu desde 2019 também nos mostrou que nossa democracia é frágil. Claro. Então, não conseguimos fortalecer tudo isso, e hoje em dia está tudo misturado, onde quem manda aí são os poderes econômicos reais na Bolívia. Na Bolívia. Uma última questão, eu quero repetir um vídeo que mostramos hoje pela manhã com a Sofia,
e que nos explique um pouquinho a Cláudia o que são os ponchos rojos. ¡Atención, Fer! ¡Alinear! ¡Están Fer! Como defensoras de esta cuna de la revolución de Ponchos Rojos por nuestra patria y por nuestras riquezas, por nuestros pueblos de los 36 naciones. ¡Estamos listos! ¡Siempre listos! Por nossa pátria, por nossos recursos. Quem são os ponchos rojos? Bom, os ponchos rojos vêm da nação Aymara, indígena, uma nação milenária que habita principalmente o altiplano da Bolívia, os Andes, né? Eles estão, os territórios deles estão muito perto aqui de La Paz, estão a partir de 1 hora, mas eles têm uma ligação muito forte com a cidade del Alto. É uma nação que resistiu à colonização, resistiu ao domínio inca, né? E ainda pervive com sua própria organização, seu próprio idioma, sua própria cultura. E, a partir disso, eles têm também uma organização social, política e militar, né? Em diferentes momentos de levantes populares e insurreição que teve na Bolívia, os ponchos rojos são como os guardiões desse território. Então, eles estão sempre organizados, têm uma forma de democracia deliberativa muito forte. Ali o poder é a rotação, todos têm que assumir o poder cada 2 anos. E, bom, é toda uma estrutura social histórica muito forte. Então, eles sempre que têm esse tipo de, não vamos dizer demanda social, porque não é só isso, né? É uma posição política frente ao o que está fazendo o Estado, por exemplo, eles aparecem e fazem também sua presença, fazem conhecer qual é o seu protagonismo na história da Bolívia. Que Quase maravilha! sempre, Raul, eles foram o que deram luz no caminho. Claro, claro. Quando teve a recuperação do gás, por exemplo, em 2003, foram eles, né? Foram eles. Por isso, eu queria que tu explicasse foram eles. Eu queria que explicasse isso para a audiência, porque da gente são velhos conhecidos, mas há outras formas de governo, outras formas de democracia. E antes de chegar os europeus a nos roubar, em 1492, tinha formas organizacionais e de engenharia e de arquitetura e de medicina que tinham evoluído tanto, que não imaginamos onde a civilização geral, o mundo estaria se não houvesse tamanho genocídio. Cláudia, estamos à disposição de vocês novamente nesta luta. Bolívia é uma irmã caríssima, queridíssima da Pátria Grande. E tu também de nós. Obrigado, Cláudia. Muito obrigada a vocês e vamos estar conversando, vamos ver o que acontece. Cada dia é diferente aqui na Bolívia. E, mais uma vez, estamos na luta para recuperar nossa democracia verdadeira, nosso território, nossos recursos naturais. Muito obrigada a vocês, até a próxima. Vamos te incomodar seguido até que termine isto, viu? Até que volte uma democracia decente na Bolívia. Beijo, Cláudia. Muito obrigada, beijo para vocês, muito obrigada. Beijo.